Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal SkillKey. Eu sou o Matheus Lopes, sou professor e desenvolvedor AppSheet pela SkillKey. Dessa vez nós estamos fazendo mais uma aula do nosso curso AppSheet Expressions, um curso onde ao longo de 16 aulas nós vamos ensinar para vocês as principais fórmulas para você utilizar dentro da plataforma AppSheet. Se você já criou o seu sistema ou ainda está criando utilizando a AppSheet e você empacou ali e não sabe qual fórmula utilizar, dá uma olhada nessas aulas porque pode ser que elas te ajudem. Nesse curso vocês terão uma nova aula toda semana e nós vamos separar todas elas na nossa aba de playlists aqui no canal. Então se você quiser, pode conferir por lá também. Antes de começar, só deixa eu te fazer um pedido. Se você gosta desse tipo de aula e quer mais conteúdos como esse aqui no canal, não se esquece de se inscrever e também de deixar o seu like. Se você quiser também, você pode ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova aula disponível por aqui. Agora, bora para a aula. Bom galera, e hoje a gente vai aprender essa fórmula que é a fórmula AND, que inclusive não é uma fórmula que você vai usar ela sozinha, tá bom? Vai ser uma fórmula que você vai utilizar sempre utilizando outras fórmulas juntas. Então, ou você vai colocar uma fórmula de comparação ali dentro, ou você vai utilizar, por exemplo, os operadores que a gente ensinou por aqui para fazer comparações, tá? Então, a fórmula AND, ela é basicamente uma fórmula complementar que tem dentro da AppSheet. E eu sei que eu já disse isso em outras aulas aqui do curso AppSheet Expressions, mas a fórmula AND é uma fórmula muito importante de vocês aprenderem, pessoal, porque ela ajuda muito na construção dos seus aplicativos por causa do seguinte, tá bom? Vamos lá já para como ela funciona, vocês vão entender o quão ela é importante a partir da maneira como ela funciona. Então vamos lá, como que funciona o AND? Basicamente, ele verifica se todas as condições que estão dentro dela mesma, né, dentro da fórmula AND, são verdadeiras. E aí o que ele faz? Se todas as condições que ele verificar forem verdadeiras, então, se forem todas verdadeiras, ele vai retornar isso como um true. Então ele verifica se tudo ali dentro é verdadeiro. Verifica condição 1, condição 2, condição 3. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro? Beleza, ele vai te dar como verdadeiro. Agora, se uma ou mais forem falsas, ele vai retornar isso como false, tá bom? Acaba que o resultado dele, consequentemente, é verdadeiro ou falso. E aí, como que a gente faz para escrever o AND? O AND é super simplesinho da gente escrever. Primeira coisa, você vai escrever o AND, abrir o parênteses, e aí você precisa colocar as condições que você quer aqui dentro. O que que é uma condição? É qualquer fórmula, tá? Do tipo yes or no. E essas condições aqui, normalmente a gente usou, por exemplo, na fórmula select. Se você assistiu a aula do select, você viu ali que a gente colocou em alguns momentos para filtrar a lista ali que a gente estava puxando, às vezes pelo estado do cliente, pela idade do cliente. Então aqui basicamente é a mesma coisa. A gente pode colocar essas condições, né? A condição aqui tem que ser esse estado, a condição tem que ser a idade maior que isso, menor que isso, coisas desse tipo. E aí você pode usar também os operadores, né? O símbolo de igual, maior que, menor que, diferente, para você fazer comparação ali entre valores, porque se você está comparando um valor com outro, você vai estar fazendo uma validação e você consequentemente tem o resultado em verdadeiro ou falso, beleza? E aí tem alguns pontos aqui que é importante da gente ressaltar sobre essa fórmula. O que acontece? A fórmula AND, ela é obrigatória que você tenha no mínimo duas condições. Então, você iniciou o AND, você tem que escrever a condição 1, você sempre vai separar uma condição da outra por vírgula, tá? Não é por aspas, não é por parênteses. Você pode colocar outros parênteses aqui para separar as condições, mas entre uma e outra você tem que colocar vírgula para entender que a partir antes dessa vírgula aqui é uma condição, e aí ela vai fazer a validação, e depois da vírgula é outra condição, ela vai fazer a validação separada também. Então, a primeira coisa, duas condições. Você precisa ter condição 1, vírgula, condição 2. Aí, a partir disso, você não tem mais um limite, tá? Não tem um limite de quantas vão ser verificadas. Então, você pode colocar quantas condições você quiser. Lembrando que quanto mais condições para validar, mais lento vai ficar seu sistema. Mas você pode colocar ali 5, 6, 10, 11 condições, quanto você quiser. O tempo de carregamento do sistema também vai variar de que tipo de condição você está querendo verificar. Tem várias questõezinhas, tá bom? Então, sempre fazer isso. Condição 1, vírgula, condição 2, vírgula e vai seguindo. Bom, aí eu tenho um exemplo aqui que eu queria mostrar para vocês. Eu sei que é bastante texto, mas vocês vão ver que é super simples de entender, tá? Então, um exemplo aqui, fórmula AND. Eu estou verificando se a coluna nome cliente é igual a Marcelinho e se a idade dele é igual a 18. Digamos que eu tenho uma condição específica ali para esse caso e eu quero verificar essas duas informações. Eu quero verificar tanto se o nome do cliente é X e se a idade dele é Y. Então, para isso, eu precisaria usar a fórmula AND, porque com a fórmula AND eu consigo validar duas condições ou mais, beleza?
E aí o que aconteceria nesse caso aqui, ó? Se o cliente tem o nome Marcelinho, então o nome cliente é igual a Marcelinho, e a sua idade for 18 anos, que a gente deixou aqui o número 18, então o resultado da fórmula vai ser verdadeiro. Então você percebe que a gente teve primeiro um caso verdadeiro, porque o nome dele é Marcelinho, e outro caso verdadeiro porque a idade dele é 18. Então foram dois verdadeiros, vai resultar em verdadeiro. Aí já entra aqui algumas questõezinhas do Andy, olha só. Se ele tiver o nome Marcelinho, mas a sua idade não for, então ela não é igual a 18, ela é diferente. Aí a gente já tem um falso aqui no meio. E se a gente tem um falso entre as condições do Andy, todas ali as condições vão acabar resultando a mesma coisa, que é falso, tá bom? Então o Andy, ele verifica cada uma das condições, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Ele fica fazendo essa pergunta. E aí, se todas elas retornarem como verdadeiro, o resultado do AND por si só é verdadeiro. Agora, se uma ou todas retornarem como falso, vai acabar retornando o resultado do AND final como um falso também. Então, mesma coisa a gente inverter, ó. Se o nome não for Marcelinho, sua idade for igual a 18, resultado é falso. E aí os dois casos, né? Se o nome não for Marcelinho e a sua idade não for 18 anos, a fórmula também resulta em falso. Então só tem um caso que ela resulta em verdadeiro, que é quando as duas condições são verdadeiras também, beleza? Bom, então o AND, ele é muito importante por quê? Porque ele pode ser usado também dentro de outras fórmulas. E aí é uma coisa que eu acho que eu já mostrei isso para vocês algumas aulas atrás, que você pode escrever uma fórmula e você pode colocar um AND dentro dela, e isso aí é o que ajuda muito, por exemplo, quando você está trabalhando com select, quando você está trabalhando com filter, quando você vai trabalhar com fórmulas de soma, esse tipo de coisa. Porque você consegue fazer uma filtragem melhor dos dados, porque você não precisa especificar apenas uma condição, você pode especificar várias. Então eu coloquei um exemplo aqui. Imagina que você está fazendo um select da tabela cliente da coluna e-mail. Eu vou extrair aqui uma lista de e-mails para o meu time de marketing, porque eles vão fazer um disparo aqui de uma promoção que a gente está criando, tá? Porém, essa promoção é uma promoção regional. E a gente quer encaminhar isso para os clientes, mas pode ser também que depois eu precise extrair essa lista para mandar pelo WhatsApp deles. Eu tenho lá minha ferramenta de automação e eu vou fazer o disparo por e-mail agora, mas eu posso querer mandar para essas mesmas pessoas pelo celular. Então, o que eu poderia fazer? Primeiro eu crio o Select, né? Select, cliente, e-mail. Então, se você já assistiu a aula do Select, você vai entender isso aqui, que a gente colocou a forma. Qual tabela que a gente está buscando? Tabela cliente. Qual coluna? Coluna e-mail. Botou a vírgula, a gente tem que inserir as condições. Normalmente, você insere uma condição só, mas aqui a gente vai inserir duas condições. Então, para isso, a gente vai inserir a fórmula AND. É a mesma coisa que ela estiver continuando aqui na linha, tá, pessoal? Eu só pulei porque acaba quebrando a linha aqui, que fica muito grande. Então, a gente coloca um AND para ser duas condições, ou mais. A primeira condição é que a cidade da pessoa tem que ser igual a Pindamonhangaba. Um salve, todo mundo de Pindamonhangaba e Vale do Paraíba. Agora eu acho que eu tô errando o nome, hein? Vivi lá o tempo inteiro e não lembro agora, mole. Mas então, a cidade tem que ser igual a Pindamonhangaba. E eu vou colocar aqui o is not blank, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. Então a gente vai verificar se a coluna celular desse cliente não está em branco. Aí depois eu fecho todos os parênteses aqui no final. Então eu tô falando assim, ó. Traz para mim, né? Seleciona lá na tabela de cliente os e-mails, traz a lista de e-mail de todo mundo, em que a cidade desses clientes tem que ser igual a Pindamonhangaba. E também a coluna celular não pode estar em branco, tem que ter o celular cadastrado. Sei lá, vai que é uma condição, você escreve, igual quando você vai normalmente no supermercado, me passa seu nome, e-mail, celular, CPF, alguma coisa assim, e aí você vai ter a promoção ativa. Imagina que para ter a promoção ativa tem que ser o pessoal dessa loja da região de Pindamonhangaba e tem que ter passado o telefone também. Então essas são as condições, você consegue fazer esse tipo de seleção bem filtrada aqui na fórmula AND. Bom, acho que deu para entender como que é a fórmula AND, então vamos partir já para a parte prática dessa fórmula, porque ela é muito interessante, eu vou mostrar como que você faz para criar isso dentro da ferramenta. Só fazendo uma pausa por aqui, se você está gostando dessa aula e quer aprender mais sobre as fórmulas da AppSheet, não esquece de conferir o nosso site skillkey.com.br. Lá nós temos o curso de fórmulas, que é um curso voltado
para explicar as fórmulas e expressões que você utiliza dentro da AppSheet. Não só as fórmulas principais, como nós estamos abordando aqui no YouTube, mas também diversas outras fórmulas que podem te ajudar a fazer a configuração correta dentro do seu sistema. Por lá você vai aprender fórmulas como o Context, que extrai informações específicas do seu aplicativo e pode ser uma mão na roda se você quiser criar aplicativos mais profissionais. Além disso, a AppSheet tem sido atualizada constantemente e isso também resulta em novas fórmulas sendo adicionadas. Com isso, se você é um aluno da AppSheet Fórmulas, você pode ficar tranquilo. Além da regravação de todas as aulas, nós estamos preparando novos conteúdos. Assim, cada nova fórmula que for adicionada na plataforma, você vai aprender como utilizar e como aplicar rapidamente. Bom, o recado era esse, não esquece de conferir os links na descrição e também no primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, boa aula! Bom pessoal, dentro aqui do nosso aplicativo, o aplicativo que a gente está trabalhando aqui em todas as aulas, que é o nosso aplicativo do curso Expressions, não mudamos nada, a gente ainda tem nossa tabelinha de cliente aqui com ID, nome, idade e estado. E vamos fazer uma seleção desses clientes aqui. Digamos que eu quero primeiro fazer uma seleção dos meus clientes que estão ali no estado do Rio de Janeiro e que também tem a idade inserida. Então não pode estar em branco e também o estado tem que estar ali no Rio de Janeiro. Para isso, o que vai acontecer? Eu preciso usar a fórmula AND, mas eu vou precisar usar a fórmula AND combinada com outra, que seria o select. Assim eu consigo selecionar meus clientes. Então vamos abrir aqui o nosso aplicativo. Eu estou na tabela cliente, eu vou criar a fórmula aqui mesmo, mas eu poderia criar em qualquer outra fórmula, tá? Em qualquer outra tabela, na verdade. Vamos adicionar aqui clientes RJ com idade, tá? Não significa que os outros não tenham idade, significa que eles não passaram a idade pra gente ou a pessoa que cadastrou eles não lembrou de colocar. Então, vamos colocar o select aqui, eu não vou falar muito sobre ele, porque o select vocês já aprenderam na aula de select, que foi a primeira aula aqui do curso, porque é a forma mais importante de você aprender na AppSheet. Se você não sabe usar o select ainda, você vai terminar de assistir essa aula, você vai correr lá na aula de select e você vai assistir ela inteira, porque essa forma ela é crucial para você continuar criando seus aplicativos dentro da AppSheet. Se você não sabe como fazer ela, você está perdendo várias funcionalidades interessantes. Fechou? Valeu aí então. Então vamos lá. Vamos trazer o nome dos clientes porque a gente não tem a lista de e-mail deles, né? Então vamos só listar os nomes. Então o que acontece? Quando a gente está criando o select, a gente chega nessa parte aqui do select row. Que é basicamente o quê? É para selecionar essa linha? É uma pergunta que a AppSheet está fazendo. Eu tenho que selecionar essa linha? Então, se ela vai perguntar para mim, eu vou responder o quê? Sim ou não. Então, eu tenho uma condição aqui. Eu tenho uma possibilidade, na verdade, de colocar uma condição aqui, que é você vai selecionar essa linha sim, se o estado for Rio de Janeiro, se a idade da pessoa não está em branco. Porém, se eu só escrever assim, onde o estado for igual a Rio de Janeiro, eu só vou ter uma condição, e se eu botar outra vírgula aqui, eu não vou entrar na fórmula end, então eu não tenho como só colocar aqui is not blank, né, não está em branco, a coluna idade. Então, ó, mais uma fórmula que a gente já aprendeu aqui, fórmula is not blank. Então, o que acontece? Se eu fizer dessa maneira aqui, não vai funcionar a fórmula para mim. Por quê? Você vê aqui, ó, na explicação da fórmula que ela está escrevendo o quê, ó? A lista de valores da coluna nome, né? Então, beleza, a lista de valores da coluna nome, mas tem que ser da tabela cliente. A tabela cliente está aqui. Onde essa condição for verdadeira, o valor da coluna estado tem que ser igual a RJ. Vocês percebem que mesmo se eu rolar aqui não tem mais nenhuma informação? Isso acontece porque ele não consegue entender esse is not blank idade que eu adicionei aqui. E não é a questão do espaço. Mesmo se eu remover o espaço, a informação aqui da minha fórmula, né, o que basicamente ela está fazendo, não muda. Por quê? Quando eu estou construindo o select, eu tenho algumas informações que eu tenho que inserir. Então, primeiro, quais dados eu quero extrair, depois, qual que é a condição para eu selecionar essa linha, e aí eu tenho uma opção aqui, que é só linhas distintas, né, só valores distintos. Eu só posso responder isso aqui como verdadeiro ou falso. Então, se eu quiser usar duas condições, eu preciso necessariamente incluir aqui dentro a fórmula AND. Como eu coloquei o AND, eu tenho que fechar o parênteses lá na frente, né? Então, minha primeira condição, minha segunda condição, fechou o parênteses do AND aqui, fecha o parênteses do select também. Aí agora já vai mudar. A gente tem aqui, ó, liste os valores da coluna nome, da tabela clientes, onde essas condições forem verdadeiras. E aí ele fala, todas essas afirmações aqui têm que ser verdadeiras.
Quais são as afirmações? Primeira afirmação, o estado tem que ser igual a Rio de Janeiro. Qual que é a outra afirmação? O valor da coluna idade não pode estar em branco, né? Aqui ele quebrou em 2 linhas porque a gente tem um not na fórmula. Mas basicamente são 2 afirmações. A primeira é, o estado tem que ser igual ao Rio de Janeiro. E a segunda afirmação que a gente tem aqui é que a coluna idade não pode estar em branco. Então agora a gente conseguiu ter 2 condições. E aí, só para mostrar para vocês como é importante isso, eu vou dar um Ctrl Z aqui já. Se eu remover essa segunda condição aqui, que é o is not blank, a gente vai ter um erro. Que é o quê? Condição end, estado, RJ, tem uma estrutura inválida. É necessário, no mínimo, 2 subexpressões, ou seja, 2 condições ali dentro do end, né? São 2 expressões dentro de outra expressão, que é o end, então subexpressões. No mínimo, 2 são obrigatórias. Então, preciso de 2 expressões. Bom, Matheus, mas eu quero colocar mais outras informações aí. Eu quero colocar se a inicial do nome do cliente for M. Nem sei se essa fórmula aqui que eu escrevi existe. É initials aqui, ó, por exemplo. Então, sei lá, se a inicial do nome do cliente for M. Eu quero colocar também se o... Vamos ver, se dentro da forma do estado, me enrolei aqui, a gente tem a letra R. Então pode ser Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, entendeu? Roraima, acho que também, né? Então ele vai verificar ali se na coluna estado tem a letra R. Então, ó, 1, 2, 3, 4 condições diferentes. O end você pode colocar quantas condições você quiser. Mas lembrando, quanto mais validações você tiver que realizar, mais lento vai ficar seu aplicativo. A maioria é imperceptível, tá? Você não precisa se preocupar em, nossa, coloquei 2, 3 condições. A maioria você nem vai perceber que afetou ali o tempo de carregamento. Então, beleza. Mas criamos aqui nossa fórmula, cliente, nome, vamos trazer a lista de todos os clientes que tem o estado marcado como Rio de Janeiro e a idade não está em branco. Vamos salvar aqui em cima também, e eu vou abrir meu aplicativo em outra guia novamente, né, pra gente ver isso em tela grande. Só tem que lembrar de adicionar a coluna, não, ela já foi adicionada. Que é a nossa coluna clientes RJ com idade. Então aqui a gente tem a Larissa, o Matheus, o Thiago, o Felipe e o Caio. 5 pessoas que moram no RJ e a coluna idade não está em branco. Vamos ver aqui, estado. Na verdade eu vou filtrar, né? A gente tem aqui esse botãozinho de filter que a gente pode usar. Vamos deixar aqui o estado Rio de Janeiro. Inclusive não tá em ordem, que chato, cara. Tinha que ter uma maneira da gente deixar isso organizado, né? Olha só, a gente tem 6 pessoas cadastradas no estado do Rio de Janeiro. A Larissa, o Matheus, o Thiago, o Felipe e o Caio, como deu no nosso resultado. Porém, a gente tem o Rafael também. O Rafael, ele não entrou em uma das condições ali. Qual era a condição dele? A idade. Se a idade estiver em branco, ele não entra na nossa listagem. A gente colocou que tem que ter 2 validações. A idade não pode estar em branco e o estado tem que ser Rio de Janeiro. Como ele não passou na validação de uma delas, ele acaba não aparecendo na nossa lista. Então, pessoal, essa é a Fórmula End. Esse foi só um dos meios que você pode utilizar ela dentro da AppSheet. Na verdade, antes de finalizar, vou só mostrar uma coisa para vocês. Se você pegar essa mesma fórmula e você remover aqui o nosso select, é a coisa mais fácil que tem, né? Então, por isso que é super rápido a gente adicionar. Estado igual a RJ, is not blank igual a idade. Aqui ele tá dando erro do tipo da fórmula, né? Porque ela tá resultando em yes or no, mas tá pedindo lista. Só tá pedindo lista porque antes eu criei uma fórmula de lista aqui. Então, se eu deixar isso aqui como yes or no, aí ela vai ser validada. Beleza. Vamos ver agora lá no nosso sistema. Só dar uma sincronização aqui. Agora sim. Olha só. É a mesma forma aqui no clientes RJ com idade, só que aí a gente tem o resultado direto aqui. A gente não tem mais a lista, porque eu tirei o select. Eu só deixei a fórmula end. Então, ó, verdadeiro. Por quê? Porque o estado é RJ e a idade não está em branco. Então, verdadeiro aparece condição, verdadeiro aparece condição, resultado verdadeiro. Aqui a gente tem uma condição que não bate, né, que é a idade estar em branco, então ele vai dar como N, que é o no, ou seja, o false. E se eu não filtrar por estado, a maioria da pessoa aqui, ó, tá como N. Por quê? Porque o estado não é Rio de Janeiro, ou então a idade não tá em branco, tá bom? Então, pessoal, essas são as maneiras que você tem para utilizar o end. A maioria das vezes você vai utilizar ela junto com o select, junto com o filter, tá? Então, por isso que é importante vocês aprenderem essas formas.
Fórmula Select é uma das formas mais importantes, eu diria que a mais importante para você aprender dentro do AppSheet. Fórmula End, ela vai fazer com que o seu Select possa ser ainda melhor. Então, você já está selecionando os dados, mas você quer filtrar eles, você quer filtrar as informações de uma maneira um pouco melhor, vai utilizar o End ali para poder fazer todas as validações que você precisa. E aí tem outras formulazinhas que a gente está falando aqui ao longo desse curso, que também é importante de vocês aprenderem, tá bom? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o comentário aqui embaixo. Valeu! Bom, pessoal, na aula de hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente ficar sabendo. Além disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e também ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito a gente a poder trazer novos conteúdos aqui pra vocês. Eu espero vocês na próxima semana. Até mais!